Neemias capítulo 10. O primeiro a assinar foi o governador, Neemias, filho de Acalias, e depois Edequias. Em seguida vem a lista de outras pessoas que também assinaram: sacerdotes, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gimeton, Baruque, Mesulam, Abias, Mianim, Maasias, Bilgai, Semaías. Levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binuí, do grupo de famílias de Enadade, Cadmiel, Sebanias, Obdias, Quelita, Pelaías, Anami, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Líderes do povo: Parós, Baate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, até Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Mobai, Magpias, Mesulam, Ezir, Mesesabel, Zodoc, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oseias, Ananias, Azube, Aloés, Pileá, Zobeque, Eum, Azabna, Maazéias, Aías, Hanã, Maluque, Arim e Baanã. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vieram na nossa terra, nos juntamos com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender. Fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: que serviremos de acordo com a lei de Deus que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés, obedeceremos a tudo que o Senhor, nosso Deus, nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. No 7º ano não colheremos o que a terra produzir e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus e a oferta diária do trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados e as festas de lua nova, e para as outras festas, as ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel, e qualquer outra coisa que nos for necessária para o templo. Todos os anos, nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de família que terão de fornecer a lenha para queimar no templo os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor nosso Deus, de acordo com a lei que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali o sacerdote o dedique a Deus como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito e as nossas ovelhas e cabras tiverem.
Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite, de todos os tipos de fruta. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essas 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas e a 10ª parte de todas as 10ª partes que foram recolhidas. Deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos aonde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que são de serviço e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os descendentes dos servidores de Salomão, ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amairiá, Zefatias e Maalalel, descendente de Pérez, filho de Judá. Maacéias, filho de Baruque e neto de Cous-Roze. Os seus antepassados foram Asaías, Adaías, Joiaribe e Zacarias, descendentes de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 478 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulã e neto de Joede. E os seus antepassados foram Pelaías, Colaías, Maacéias, Etiel e Zezaías, Gabá e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicri, era o seu chefe, e Judá, filho de Senuá, era o subchefe. Sacerdotes: Gedaía, filho de Joiaribe e Jaquim. Seraías, filho de Ilquias e neto de Mesulã. Os seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Aitube, que era o administrador do templo. Aí, ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Jeroão e neto de Palalias. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Bazu e Malquias. Ao todo, 242 membros deste grupo de famílias eram chefes de família. Amassai, filho de Azarel e neto de Azai, dos seus antepassados foram Mesilemote e Imer. Havia 128 membros deste grupo de famílias que eram soldados valentes. O chefe deles era Zabidiel, membro de uma família importante, levitas. Semaías, filho de Azube e neto de Asricã. Os seus antepassados foram Asabias e Buni. Sebatai e Zozababe, levitas importantes, que eram os encarregados dos trabalhos no lado de fora do templo. Matanias, filho de Mica e neto de Zabdi, descendentes de Asaf. Ele dirigia o coro templo no cântico da oração de agradecimento. A Baquebuquias, que era o ajudante de Matanias. Abidá, filho de Samua e neto de Galau, que era descendente de Gedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém.
guardas do templo: Acube, Talmon e os seus parentes, 172 ao todo. O resto do povo de Israel e os restantes sacerdotes e levitas moravam nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na cidade de Jerusalém, chamava Ofel, e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era um grupo responsável pela música dos serviços do templo. Havia regulamento do rei dizendo que os grupos de famílias deviam ser revelados todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Zebzabel e do grupo de família de Zera e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Bibom e Cabizeel, e nos povoados que ficavam perto nessas cidades. Eles moravam também nas cidades de Jesuá, Molada, Bate-Palete, Azar-Suá e em Berseba e nos povoados ao seu redor. Eles moravam nas cidades de Ziclac, Mecona e nos seus povoados, em Irim, Ricom, Zora, Jarmute, Zanoá, Adulam e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquis e nas fazendas que ficavam perto em Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba no sul e no vale de Inom no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Zeba até Micmas, Aiá, Betel e os seus povoados. Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Abide, Zeboim, Nebalate, Ole e Ono, no Vale dos Artifícios. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Neemias capítulo 12. Essa é a lista dos sacerdotes e levitas que moravam no cativeiro com Zorobabel, filho de Zalatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Zeraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilda, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Anoque, Ilquias e Gedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no templo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico dos hinos de louvor. Os seguintes: Jesuá, Benuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantava as respostas: Baquebuquias e Uni, os seus colegas levitas. Josué foi pai de Joaquim, Joaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatas, Jonatas foi pai de Jadua. Quando Joaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de família de sacerdote: Meraías, grupo de família Seraías, sacerdote; Mananias, grupo de família Jeremias, sacerdote; Mesulã, grupo de família Esdras, sacerdote; Joanã, grupo de famílias Amariá, sacerdote; Jonatas, grupo de famílias Maluque, sacerdote; José, grupo de família Sebanias, a sacerdote; Abna,
grupo de família Zarim, sacerdote Elcai, grupo de família Meraiote, sacerdote Zacarias, grupo de família Ido, sacerdote Mesulã, grupo de família Simeton, a sacerdote Zicri, grupo de famílias Abias, sacerdote grupo de famílias Miniamim, sacerdote Piltai, grupo de família Moadias, sacerdote Samua, grupo de família Bilgá, sacerdote Jonatas, Semaías, Metanaí, Joriabe, Uzi, Zedaías, Calai, Samai, Ebe, Anoque, Azabias, Ilquias, Metanel, Gedaías. Foi feito um registro dos chefes de famílias de Levita e das famílias dos sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadoá. Esse registro terminou quando Dario era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Os levitas foram organizados em grupos, que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesuá, Binuí e Cadmiel. O coro estava dividido em 2 grupos. Um grupo cantava e outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta do depósito que ficavam perto dos portões do templo dos seguintes guardas: Matanias, Baquebunquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no templo de Joaquim, filho de Josué e neto de Josadaque. E nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote, a lei e mestre da lei. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com músicas de harpa, de liras e pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofá e de Bet-Gilgal, Gega e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmo e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava à direita em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marcharam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, no grupo de família de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de família: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levaram instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi. Homem de Deus, Esdras, o mestre da lei, ia na frente desse grupo, no portão da fonte. Eles subiram as escadas e levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha do portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda também, andando em cima da muralha. Eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim,
pelo portão de Zezana, pelo portão dos peixes e pela torre de Ananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então, os 2 grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, e também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores chefiados por Zesraías cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus o havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entravam na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriram os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão, desde a época do rei Davi e de Asaf. Muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido o hino de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Jorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e esses entregavam aos sacerdotes a sua parte. Neemias capítulo 13. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses 2 povos haviam pago a Baalão para amaldiçoar o povo de Israel, mas o povo de Deus virou maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório, mas depois de algum tempo ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e os outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem
que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: os sacerdotes Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Anã, filho de Acu e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Oh, meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo seu templo e pelo seu servo. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam os seus jumentos de cereais, vinho, uva, figa e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadoria à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que a cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fossem ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. 1 ou 2 vezes os negociantes que vendiam todo tipo de mercadoria passaram a noite na cesta fora das muralhas da cidade, mas eu os avisei. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim, por isso também, e tem piedade de mim por causa do seu grande amor. Nessa época descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod e outra língua e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs rei como todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada foi casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Oh meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com o sacerdote e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento de lenha a ser usada nos sacrifícios, para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa.